Podcast. Podcast Mão tá na área, versão 131 do Podcast Mão, hoje com um time quase completo, com a ausência apenas de Teleco Press, mas comigo Marco Belo, Maércio Ramos, Vitor Guedes e Rodrigo Vessone. Vou começar por você, Vessa, tudo bem contigo? Depois da vitória suada, sofrida, 1-0 de novo, mas o Timão venceu mais um clássico no Campeonato Paulista. Boa noite, Vessone. Boa noite. Um clássico que ele jogou melhor novamente, né, Belo? Um grande abraço a todos aí. O Corinthians teve mais chances do que o Santos. Se não é o Vladimir, goleiro do Santos, acho que podia ser uns 3 ou 4. Concorda, Vitor Guedes? Boa noite, tudo bem contigo? Concordo, acho que o Corinthians foi muito melhor que o Santos o jogo inteiro. Aliás, eu não concordo que o Corinthians teve mais chance que o Santos. Eu não lembro de nenhuma chance do Santos no jogo. O Corinthians não criou muito, que é a característica dele, mas não deu chance para o Santos, que sim é a característica do time, foi muito bem. Eu fiquei bem satisfeito com o desempenho do time. É mais uma vez, né, Maércio, a diferença entre o placar e o que foi o jogo. Eu, por exemplo, nesta segunda-feira conversei com algumas pessoas que disseram: foi um joguinho chato, daquele jogo que dá sono. Eu penso completamente o contrário. Eu acho que foi um jogo tático do Dorival e do Fábio Carille. Quem gosta taticamente de futebol, o Corinthians foi muito bem, anulou as peças do Santos e por isso foi só 1-0, mas não foi só 1-0, pelas chances criadas e por tudo que fez, pra mim, na minha opinião, foi um jogão de bola, Corinthians e Santos. E você, Maércio, tudo bem contigo? Tudo tranquilo, Belo. Abraço pro Vessone, pro Vitão, pra todo mundo que nos ouve. Tô contigo e você me dá gancho pra falar que foi a Latite, que estava no estádio, na arena, que você não concordou com ele comemorando a vitória do Corinthians. Isso é assunto para o podcast, é polêmica para os nossos apoiadores e ouvintes. Estamos aqui, Belo. Pois é, vai dar muita polêmica, eu já fui xingado por todo mundo no Ainda Twitter bem. Hoje, mas bem feito. Eu não te xinguei porque eu sou educado, mas vai tomar no seu cu, Marco Belo. O importante é cada um dar a sua opinião de maneira respeitosa, assim como o Vitor Guedes gosta de fazer, né? Um abraço pra você, Vitor Guedes, também te amo. E a gente vai falar sobre essa comemoração do Tite, é claro que todo mundo vai ficar contra a minha opinião, ou a maioria dos corintianos vão ficar contra a minha opinião, mas eu vou explicar, pelo menos, eu vou explicar o porquê. E antes de começar a ser xingado já de cara, eu não acho que foi um erro, nossa, vamos crucificar o Tite. É um erro, uma atitude dessas que todo mundo faz na vida, uma vez, 2 vezes, 20 vezes, 30 vezes, depois a gente reconhece o erro e pronto, bola pra frente. Eu acho que foi um erro simples, não devia nem ter tido todo esse destaque que teve na tarde de hoje, mas enfim, antes das opiniões dos três, do Maércio, do Vitão e do Vessone, eu quero falar 2 coisas. A primeira, que eu coloquei aqui no Twitter do Podcast Mão, aliás, quero avisar que a gente contratou um estagiário para mexer no Twitter do Podcast Mão. Então qualquer coisa, qualquer erro de português, qualquer frase mal colocada, qualquer brincadeira absurdamente colocada no Twitter do Podcast Mão foi o estagiário, porque ele tá colocando umas merdas. Estagiário que mora em Osasco, né? Não, tem um estagiário aqui que tá colocando umas... Não, colocou um peixe frito depois do jogo contra o Santos, que é absurdo, eu acho. Ele foi bem pra caramba. Eu acho que não devia, mas enfim, a gente contratou o cara, tem que dar um tempo pra ele se adaptar, né, ao Twitter. E ele que tá tocando o Twitter do Podcast Mão. Mas nessa noite fui eu que coloquei a pergunta através do Twitter se algum ouvinte gostaria de sugerir uma pauta para o programa. Graças a Deus foram várias pautas, foram vários ouvintes, porque a nossa audiência está muito grande e tem muitas pautas, então, sugeridas pelos nossos ouvintes para a gente tocar aqui nessa edição 131 do Podcast Mão. E falando nos ouvintes, eu queria agradecer demais aos apoiadores, o Maércio já citou os apoiadores do Podcast Mão, ao pessoal que está contribuindo para que esse programa continue de forma gratuita no YouTube, no SoundCloud, nas diversas plataformas como os aplicativos do Vamos Meu Timão e do Almanac do Timão, na Rádio Memória Corintiana, Rádio Coringão, na Rádio Livre Gaviões. Você continua ouvindo o Podcast Mão de forma gratuita porque
por trás do programa tem o pessoal que faz o programa. Tem o Rodrigo Vessoni, tem o Vitor Guedes, tem o Maercio, tem o Marco Belo, tem o Teleco e tem os apoiadores. Tem a sua ajuda para que a gente possa levar esse programa. Já vai fazer quase 2 anos, né? Não sei, precisava ver direitinho a data aí que a gente gravou o primeiro, mas eu acho que já vai fazer quase 2 anos de podcast Timão. E é sempre um conteúdo que a gente divulga gratuitamente na internet para você. E vai continuar sendo assim. Só que agora a gente tem uma forma do ouvinte que gosta do programa apoiar esse projeto para que ele possa continuar, para que não naufrague o projeto do podcast Timão. Como é que você faz para apoiar o programa? É fácil. Entra no site apoia.se. Apoia.se. De apoia-se. apoia.se. Vai abrir o site e você vai... Fica quieto aí quem tá falando no fundo. Vai abrir o site e você vai digitar Podcast Timão. Lá no campo que tem para você digitar qual conteúdo você quer apoiar. Você vai achar de alguma forma ou outra lá o Podcast Timão. Daí você vai ver uma descrição do Podcast Timão, que é um programa feito para internet, a respeito do Corinthians, enfim. Vai ter lá a apresentação... No Facebook do Podcast Timão, acho que tem um link, né? Tem um link Você no também Facebook? pode curtir a nossa página no Facebook do Boa. Colocamos e recolocaremos de novo, mas Boa. enfim. É o estagiário Facebook, também que tá aproveitar... mexendo no Facebook, não? Não, esse não, sou eu mesmo que coloquei. Mas enfim, o estagiário mora em Osasco, tem uma filha que vai ser carocinho da semana, daqui a 10 anos. Ô, louco! Tem lá o link da Apoia, né? Vou ficar quieto. Enfim, seguindo o programa, no Twitter, @podcasttimão, também tem o link lá, apoia.se, mas você pode digitar se você quiser. Lá na página do Podcast Timão, você tem algumas opções de apoio. São 4 planos: Plano Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial. O Maercio Ramos falou que Mundial só porque o programa é sobre o Corinthians, né? Se fosse outro time, não poderia ter esse plano, mas enfim, isso é coisa de Maercio Ramos. O primeiro plano é R$5, pessoal. R$5 você contribui e você já faz parte do time de apoiadores do Podcast Timão. Com R$5, você já entra na página exclusiva do Podcast Timão. Lá no Apoia-se, tem uma página só para apoiadores, que tem vídeo do Vessoni, do Vitão, do Maercio, meu, do Teleco. Tem uns vídeos que a gente faz muito engraçados, vídeos especiais. Você tem acesso ao grupo fechado do Facebook do Podcast Timão. Já, não sei se vocês perceberam, Vitão, Maercio, Vessoni, mas a escalação do Corinthians saiu em tempo real no grupo fechado do Facebook. Assim que o Corinthians divulgou, o ouvinte apoiador do Podcast Timão já recebeu a foto da escalação do Corinthians no grupo. Fotos de bastidores da arena. Eu tirei uma foto com o Vessoni na zona mista da Arena Corinthians. Tirei foto... Não era o Boquita que estava com o Vessoni? Não era. O Boquita é outro. Boquita Tem um ouvinte que pôs uma foto lá no grupo falando que eu sou a cara do Boquita. Enfim, você vai ter o direito até de me sacanear e de sacanear os integrantes do podcast. Tudo isso com R$5. Além de ter o seu nome falado aqui no programa, nos agradecimentos do programa. Com o outro plano, com o plano brasileiro, que tem o extensivo valor de R$9, além de tudo isso, você começa a participar das promoções do programa, participações do ouvinte nos sorteios dos produtos oficiais do Corinthians, que a gente vai sortear a partir do mês que vem. Produtos oficiais do Corinthians. Que são produtos oficiais? Desde chaveiro, caneca, tábua de passar roupa, churrasqueira, boné, o que tiver do Corinthians a gente vai sortear para o pessoal que está participando desse plano dos R$9. E claro, eles têm direito a tudo o que o pessoal do plano paulista também tem. Já o pessoal que escolheu o plano Libertadores, que custa R$14, vai ter, além de tudo isso, além de tudo que eu falei dos R$5, além de tudo que eu falei dos R$9, vai participar ainda do sorteio de camisas oficiais do Corinthians. A partir do mês que vem, ou a partir do final desse mês, não sei direito ainda, ou pode ser no final desse mês, ou pode ser no início do mês que vem, a gente já vai sortear a primeira camisa oficial do Corinthians. E desde então, daí pra frente, a gente vai sortear sempre camisas oficiais do Corinthians pro pessoal que estiver participando do plano Libertadores. E no plano mundial, além de tudo isso, o valor do plano mundial é de R$19, R$5 a mais, você participa do programa com a gente.
através de programas especiais que vão ser feitos em alguns locais. A gente tá ficando de confirmar os locais em que a gente vai gravar o podcast, mas o podcast vai ser gravado ao vivo, em bares, restaurantes, lojas do Corinthians, enfim. Eu não vou falar para não estragar a surpresa, mas você vai participar desses programas do lado do Vitão, abraçado ao Vessone, beijando o Maércio Ramos. Você vai poder dar a sua opinião e também, claro, sempre mandar áudios para o podcast Timão, com a sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta, sua voz será ouvida aqui no podcast Timão com o Plano Mundial. Então ficou claro o jeito que você tem para ser um apoiador do podcast Timão, para contribuir com esse projeto e ainda ganhar prêmios. Entra lá no apoia.se e procura pelo Podcast Timão, o seu podcast preferido, que você participa conosco. Deixa eu ver aqui no Twitter do Podcast Timão. Nosso estagiário tá bagunçando tudo. Agora eu tento entrar. Como ele já entrou com a senha dele, lá da casa dele, que não é em Osasco, fica na zona leste de São Paulo, pelo menos pelo currículo que ele deixou, né? Fica na zona leste e ele entra, daí eu não consigo entrar no Twitter do Podcast Timão. Consegui. Anderson Canha sugeriu aqui que a gente falasse sobre moedas de troca, Marlone, Marquinhos Gabriel, etc. Como usar estes jogadores e reforçar o elenco sem gastar dinheiro para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana. A sugestão do Anderson Canha. Rodrigo Vessone, quer falar sobre isso? Jogadores que podem virar moedas de troca no elenco, Vessone? Belo, eu acho que basicamente, neste momento, é o Guilherme, né? Eu vejo ele como o único jogador, por mais que o Marquinhos tá vindo de contusão, não tá jogando, o Marlone também não, mas são jogadores que claramente já deram alguma coisa muito legal até para o Corinthians mesmo, em outros clubes também, e o Giovani até tá entrando mais agora recentemente. E o Marquinhos já teve bons jogos também, o Marlone também. Então acho que o Corinthians teria que pensar em recuperar esses três, e aí sim fazer do Guilherme, por exemplo, que eu acho que é o jogador desses quatro, sem dúvida, disparado, o mais queimado com a torcida, aquele que... Sai logo, lixo. Aquele que parece o mais Fica quieto, distante. então. Eu acho que ele fazer como moeda de troca e recuperar os outros três que podem ser muito úteis para o Corinthians. Ô Vessone, tem uma música do Bezerra da Silva, que é o maior cantor de todos os tempos, meu grande ídolo, Bezerra da Silva, que diz mais ou menos o seguinte: sai de mim, encosto, sai, sai, sai. Essa música do Guilherme, ele que vai pro inferno, pro raio que o carrega. Como é que é a poética letra do seu cantor preferido? Sai de mim, Bezerra da Silva, sai de mim, encosto, canta um pedaço, então. Se você gosta dele, canta um pedaço. Eu gosto muito de Bezerra da Silva, e tem uma música que eu homenagem ao maestro, canalha, tu é o verdadeiro canalha. Tem vários do Bezerra, que eu sou muito fã do Bezerra, mas enfim... Eu quero dizer o seguinte: uma das melhores notícias que se teve notícia do sábado, mais do que a vitória contra o Santos, que aliás, eu e mais dois integrantes do podcast modestamente antecipamos aqui que ia ser 1-0, foi o Guilherme não ficar nem no banco de reservas, né? O Fábio Carilli mostrou ali muita personalidade. O Guilherme não tá jogando nada e teve a cara de pau de reclamar do esquema aqui. Isso que é um jogador ridículo, que não combina com o Corinthians, que não devia ser contratado. O Tite, que tem milhões de méritos, tem isso no currículo. Ele indicou o Guilherme, que é uma aberração. Ele que vai, mesmo que não virar moeda de troca, não pode mais vestir a camisa, ele que vai pro raio que o carregue. O resto é conversão, o resto é recuperável. Mas o Guilherme não dá. O Giovanni Augusto tenho dúvida também se é recuperável, mas enfim, o Guilherme não dá. Não, tô com o Vitão, Belo, tô com o Vitão. Só acrescento o seguinte: moeda de troca, Guilherme, se o Goiás não aceitar, coloque ele em outro lugar, Guilherme por Walter. Walter vai jogar muito. Ele tá com 170 quilos. Para! Ué, mas não é... Você tá louco? Walter? O Guilherme por nada já é lucro. Gente. Mas a gente tá falando do Guilherme que não corre. Daí o Márcio Ramos fala pra contratar um que corre. O Walter corre. Ele parece uma tartaruga ninja. Nossa, isso aí até que tanto. Pega no seu pé. Pera um pouquinho aí, Vitão, fica quieto. Por isso que os caras pegam no seu pé, Belo. Porque você assim, às vezes é pejorativo com os jogadores. O Walter pode dar certo. Ué, ele vai ter que entrar num regime. Eu sou pejorativo, vocês estão acabando com o Guilherme aí.
Não. Acabando não, estamos sendo sinceros. O Vessone um pouco mais ponderado, o Vitão falando até de Bezerra da Silva, que não tem nada a ver. Ele nem sabe cantar uma música do Bezerra. Fui no show dele dias antes dele morrer, porque eu não podia perder. Bezerra, não, quem morreu foi o de Cro. Não, ele de Cló morreu também. O também morreu, os dois morreram. Moreira da Silva também morreu. Clara Nunes, Cartola, Noel. Atualiza aí. Chacrinha, atualiza o maestro. Hebe. Cuidado que vocês vão matar quem não morreu aí. Melhor parar por aqui. Vamos lá, Valdir Reis, utilização da base, Mantuan, Marcial, Pedrinho, percentuais dos contratos dos jogadores que renovaram, name rights, time de quinta, caramba! Se depender do Valdir Reis, a gente vai até amanhã. Eu me recuso. Eu também me recuso a falar de name rights. Time de quinta a gente vai falar mais pra frente. Deixa eu ver aqui. Percentuais dos contratos dos jogadores que renovaram. Você tem essa informação, Vessone? Não tenho. Eu também, sinceramente, não sei qual percentual. Eu acho que, pelo que eu li hoje, eu não me lembro em qual site que eu li, que só o Guilherme Arana, o Corinthians não tem 100%. Os outros, o Marcial, o Kaique e o Maicon, o Corinthians tem 100%. Eu não lembro qual lugar, se até o final do programa eu achar, eu passo. Mas, enfim, a notícia é ótima, né? O Corinthians é muito criticado por não ficar muito tempo com as joias e renovou hoje o contrato do Maicon, do Kaique, do Marcial e do Guilherme Arana, principalmente do Maicon e do Guilherme Arana, né, que estão sendo titulares nessa campanha e renovaram até 2021. O Jorge Reimão, eu gostaria de uma pauta que abordasse melhor as finanças do Corinthians, qual realmente é a dívida, não só do estádio. A gente já falou sobre isso, Jorge, obrigado pela sua pergunta. A gente já falou sobre isso aqui no podcast Mão. A dívida do Corinthians é de cerca de 350 milhões de reais, fora o estádio. E é uma dívida que, por enquanto, é impagável porque o Corinthians continua gastando mais do que ganha. Segundo o diretor financeiro do Corinthians, o Emerson Piovesan, essa curva está sendo alterada. O Corinthians está começando a ganhar mais do que gasta, mas vai demorar um tempo. Segundo o Emerson Piovesan, diminuiu um pouquinho, né, Vessone, de 400 para 350 milhões de reais a dívida, mas ela ainda é muito alta. O Corinthians precisa gastar menos, ganhar mais, para começar a pagar de verdade, né, até que zere essa dívida que foi de administrações passadas. É mais ou menos por aí, Vessone? É mais ou menos por aí. Na verdade, foi de 450 para 400. Esse foi o último balanço divulgado do último exercício. Acho que tinha caído para 400, com toda aquela venda de jogadores, etc. Foi no último ano, foi a maior arrecadação da história, com mais de quase 450 milhões, por causa até dos jogadores também, obviamente. Então, assim, você tenta equacionar, diminuir a folha ao máximo, porque realmente o que onera o clube, por mais que tenha o clube é gigantesco, tem 1000 departamentos, mas o que leva todo o dinheiro, basicamente, é o futebol, né? O gasto muito folha maior são aqueles 40 caras do CT, que é o que realmente gasta ali muito ali do ano do Corinthians, de qualquer clube. Então, assim, a situação não é fácil. O Corinthians, se falar que está nadando em dinheiro, não está. Pela programação, né, pela provisão que fizeram, o Corinthians teria que vender 60 milhões de reais em jogador no ano. Não vendeu praticamente ninguém, né, até agora. E vai ter que fazer ainda 60 pau até o final do ano para equilibrar as contas. Então a gente espera aí para ver quem vai ser vendido aí nesse sentido para fazer esse dinheiro no mínimo 60 pau como estava programado. Paulo Cabral está perguntando aqui onde acha o podcast. Já respondi a ele pelo Twitter aqui, que tem no YouTube, no SoundCloud, no iTunes, nos diversos aplicativos, no Almanac do Timão, no Vamos Meu Timão, enfim. A coisa mais fácil é achar o podcast Timão. O Jefferson Campbell escreveu aqui diversos tweets. Deixa eu pegar um tweet dele aqui para a gente poder ler do máximo de pessoas possível. Ingresso promocional na Copa do Brasil. Por que o Morcegão ainda tem a foto da Costa do Marfim como capa?
e a semelhança do Belo e do Boquita. O Jefferson Campbell, sobre a minha semelhança com o do Boquita, não posso falar nada. Você vê as duas fotos aí, você vê se parece ou se não parece. Eu acho que eu sou mais gordo e mais careca que o Boquita, então ele tá um pouquinho melhor que eu. Morcegão, por que você não tirou a foto da Costa do Marfim da capa, Morcegão? Porque eu ainda acredito que o Drogba jogará no Timão. Ué, não, tô respondendo. Ué. Ah, cara. Ô, Márcio. Eu acredito. Isso aqui é um programa sério, Márcio. Olha, vem cá, não Isso sei o que é mais ridículo. Não sei o que é mais ridículo. O nosso Morcegão com Costa do Marfim ou o Marco Belo, que no podcast Timão passado, retrasado, falou que ficou com os pelos do braço arrepiado ao ouvir Dinho Ouro Preto no show, né? E agora disse que o Boquita tá bem na foto. Quer dizer, não sei, quando eu digo que quando eu morrer vai estar lá, aqui jaz o último normal, é por isso. A Andréia Mantovani, deixa o Vitão escolher o assunto porque ele é muito bom quando o assunto é Corinthians. Então, em homenagem a Andréia Mantovani, escolha um assunto aí, Vitor Guedes. Olha, o Vessone, que concorda comigo em tudo, foi no primeiro assunto que eu gostaria que é fora Guilherme. Mas podemos falar do assunto que o ouvinte do podcast Timão quer ouvir depois da polêmica, que é a polêmica de Marco Belo do Tite. Eu queria dizer o seguinte: eu acho que o Tite fez muito bem em comemorar o gol, não porque é do Corinthians, porque se fosse o Tele, se o Tele na época fosse vivo comemorando o gol do São Paulo, eu não veria problema nenhum. Ou o Felipão comemorar um gol do Palmeiras ou do Grêmio. Enfim, o cara é torcedor do que ele quiser, é identificado com o clube, não vi problema nenhum. O problema é se ele convocar para a seleção o Giovanni Augusto, né? Se levasse para a seleção o Guilherme, aí seria um absurdo. Agora, ele comemorar um gol no estádio, né, Vitão? Colocar o time do Corinthians na seleção. Eu não vi desrespeito nenhum ao Santos, enfim, não foi uma coisa ostensiva, foi um camarote, que a imagem vazou. Ao contrário do Marco Belo, respeito a opinião dele, não vi polêmica nenhuma. E eu acho que ele vibrou mais pela amizade que ele tem com o Fábio Carille, que era auxiliar dele, e viu a vitória, e estava no ambiente. Seria muito estranho se ele comemorasse o gol do Santos, né? Até que o Santos não fez. Mas enfim, eu não tô nenhum. Fala, Vitor. Pode falar. Não, fala aí. Não. Sou só ouvidos, estou louco para ouvir sua explicação. Fala aí, Marcão. Eu vou explicar então minha posição. Não acho que o Tite. Que o trabalho dele seja comprometido pelo fato dele gostar muito do Corinthians. Não sei se ele é torcedor do Corinthians ou não, isso aí é outra história, mas ele gosta muito do clube, obviamente, né? Foi o clube que deu as maiores alegrias ao Tite na carreira dele, deu o título mundial, enfim, projetou o Tite a estar no lugar que ele está. Eu acho o Tite um cara extremamente correto, profissional, limpo. E quando ele chegou à seleção, eu fui um dos caras que fez elogios à contratação dele, porque eu fui um dos muitos caras que pensou o seguinte: agora alguém que está lá vai convocar jogador por mérito e não por indicação de empresário, por indicação de presidente da CBF. Enfim, o Tite tem esse mérito, que é ele ter caráter, é ser um cara limpo, um cara íntegro, e eu continuo com a mesma opinião. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Minha crítica não tem nada a ver com ele favorecer o Corinthians em nenhuma convocação, nem prejudicar outro clube. Segundo, acho que o Tite, desde que foi para a seleção, o contrário disso, muito mais prejudicou o Corinthians do que ajudou, porque ele levou toda a comissão técnica do Corinthians, toda a comissão, a direção, levou Edu Gaspar, levou Silvinho, levou quem mais que está lá na seleção brasileira, o Fábio Maceradian, Fábio Maceradian, o fisioterapeuta do Xavier. Cleiton Xavier, o Kleber Xavier, que é o auxiliar dele, que estava no Corinthians também. Não, eu estou tentando lembrar o nome do fisioterapeuta, que não estava mais no Corinthians, mas poderia voltar. O Bruno Maziotti, que não estava mais no Corinthians, mas poderia ter voltado, e foi da China direto para a seleção brasileira, enfim. Para não falar do Edu Gaspar, né? Então, eu acho que muito mais prejudicou o fato dele querer levar a turma dele para a seleção do que qualquer outra coisa. Dito isto, para não falar que eu estou pegando no pé do Tite, eu acho que ele estava na Arena Corinthians, naquele momento, como técnico da seleção brasileira, observando um jogo de futebol entre dois clubes que disputam um campeonato organizado pela Confederação Brasileira, pela Federação Paulista de Futebol. Ele não estava lá a convite do Corinthians, ele não estava lá como ex-técnico do Corinthians, não foi o Carille que convidou ele, não foi o Roberto de Andrade que convidou ele estava lá como treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Estavam no campo dois clubes de futebol do Brasil, que merecem
merecem todo o respeito, o Corinthians e o Santos. Ele ter comemorado o gol do Corinthians, ele não só comemorou a favor do Corinthians, ele comemorou um gol que o Santos sofreu. Ele comemorou um gol que a torcida do Santos ficou chateada, que a torcida do Santos não gostou. O técnico da seleção brasileira está comemorando esse fato. Então eu acho que se for os corintianos que estão me xingando, se fosse o contrário, se fosse o Rogério Ceni, treinador da seleção brasileira, fosse um jogo São Paulo e Corinthians, o Rogério Ceni vibrasse com o gol do São Paulo, os corintianos estavam todos xingando o Rogério Ceni. Eu acho que não sei os corintianos, Belo, mas eu não veria problema nenhum. Por acaso, amanhã ou depois, o Santos jogar contra o Corinthians na Vila Belmiro e o Tite pode assistir essa partida, como técnico da seleção que ele tem acesso a todos os estádios do Brasil. Vai comemorar gol do Corinthians na Vila Belmiro com torcida única do Santos? Vai ficar estranho, no mínimo. Então eu acho que lá, naquele local que ele estava, na casa dele ele pode fazer o que ele quiser. Na casa dele ele pode abraçar a mulher dele, abraçar a empregada, abraçar o irmão, o filho. Ele pode fazer o que ele quiser. Pode ser Corinthians, gritar o hino, cantar o hino até o final. Na casa do cara ele pode fazer o que ele quiser. O que eu tô falando é que lá, no local em que ele estava como técnico da seleção brasileira de futebol. Então eu acho um pouco chato ele comemorar um gol sofrido por um dos clubes que ele representa como técnico da seleção brasileira de futebol. Não acho ruim ele comemorar o gol do Corinthians, acho ruim ele comemorar o gol sofrido por um clube que deve ter todo o respeito do técnico da seleção brasileira. Apesar desse aqui ser o podcast mão, a gente falar sobre as coisas do Corinthians, eu acho que às vezes a gente tem que pensar no todo e não só pensar no próprio rabo. Vessone, Maércio, suas opiniões, por favor. Vou falar, Vessone, porque a minha é rápida, assim. Eu adorei. Tite, comemore sempre. Pode falar, Vessone. Na verdade, assim, o erro para mim do Tite foi ter ido à Arena. Ele poderia ter ido assistir outros jogos, como o filho dele foi assistir o jogo em Minas, o Kleber foi assistir outro jogo, bastava ter invertido ali e ter ido em outro jogo. Então, o erro dele, para mim, o único erro dele foi ter ido à Arena. Ao ir à Arena, tudo que aconteceu ali, ele foi o Tite. Tudo que aconteceu, ele foi o Tite. Se ele não tivesse agido daquela maneira, ele não teria sido o Tite. Aí sim ele teria sido hipócrita, mentiroso, e teria simplesmente enganado todo mundo, porque aquele não teria sido o Tite que todo mundo sabe que ele é. Então, para mim, o único erro foi ele ter ido. A partir do momento que ele foi, a maneira que ele se dirigiu ao torcedor depois daquela ovação do estádio inteiro, quase 40 mil pessoas de pé, e ele tendo que agradecer todo mundo, agradecendo emocionado, ele comemorando o gol, como ele ficou no camarote algumas vezes, até quando ele deixou o clube naquele primeiro jogo do Botafogo, o Carille tava, o Carille no banco ainda, eu acho, como auxiliar até, e ele ficou lá em cima no dia da homenagem, ele também comemorou daquele jeito. Por quê? Tá num ambiente... O Cristóvão estava do lado dele naquele jogo. O Cristóvão já tinha sido contratado, mas ficou no camarote do lado dele. Então, assim, para mim, se ele não fizesse o que ele fez lá, de agradecimento ao torcedor, de emoção, e do mesmo na reação na hora do gol, para mim ele não teria sido o Tite, teria sido hipócrita. E ali, para mim, tudo bem. Ali ele foi natural e foi como ele é. Então, para mim, meu único erro foi ele ter ido à Arena. Depois que ele foi, tudo foi normal. Eu achei do caralho o que a torcida do Corinthians fez com o Tite. Eu achei muito legal a ovação que fizeram, como disse o Vessone, os 40 mil quase torcedores do Corinthians gritando olê, olê, Tite, Tite, quando descobriram ele lá no camarote, ele aparecendo no placar. E muita gente vai falar, o gol saiu 1 minuto depois, não tinha como ele se segurar. Concordo, eu acho. Talvez eu no lugar dele tivesse feito a mesma coisa. Eu não sou perfeito, ele não é perfeito, você que tá ouvindo também não é. Ninguém é perfeito, todo mundo tá passível de erro. É o que eu tô falando, eu acho que foi um erro. Eu acho que foi um erro. Eu acho que foi um erro, mas nada também que você vai acabar com Belo, só queria então ele tem que ser demitido. Não tô falando nada disso. Acho que foi um erro e acho que se algum torcedor do Santos por acaso se pronunciar, ele fala, desculpa, eu não segurei a emoção.
entendo que eu sou técnico da seleção brasileira, não vou mais fazer. Pronto. Fala, Vitão. Belo, só um tipo, tá. Primeiro, segundo do Santos, eu tenho certeza que existe. Aparecer e falar, tudo bem. Mas uma coisa, eu acho que é uma diferença gigante você comemorar o gol e você ser desrespeitoso. Uma coisa é você falar chupa Santos, pescar, outra coisa é comemorar um gol. Eu não vejo o menor desrespeito quando o jogador sai do Corinthians, falando do Corinthians, que é meu time de coração, e faz um gol no Corinthians e comemora o gol. Eu acho normal, ele tá jogando por outro time, eu não vejo zero desrespeito. Essa comparação não tem nada a ver, Vitão. Não. Ele comemorou o gol do Corinthians, ele não gritou time, chupa ele é pro técnico Santos. da seleção. Mas daí ele comemora o gol que ele quiser. Eu não vejo desrespeito nenhum. Você deu o exemplo do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é identificado com o São Paulo. Ele vai torcer pra quem estiver um São Paulo e Corinthians. Ele pode convocar, ver o jogo que ele quiser e comemorar o gol do time dele, como o Felipão do Palmeiras, Grêmio, como, sei lá, o Zé Ricardo sujeito na seleção do Flamengo, o Abel do Fluminense e do Inter. Enfim, todo mundo sabe que o Tite é gaúcho. Não sei se ele era Caxias, se ele era Grêmio, se ele era Inter, enfim. De infância, certamente ele não era corintiano. Grêmio. Como o Sócrates era santista na infância e virou corintiano. Agora, o desrespeito nenhum. Eu não vi. Tô falando da minha opinião, óbvio, respeitando a sua. Eu não vi nenhum desrespeito ao Santos. Tava no campo, primeiro que não tinha torcedor do Santos no estádio. Segundo que ele não comemorou no meio do campo, não invadiu o campo. Ele comemorou num camarote, numa hora reservada, e as imagens vazaram. Né? Não é que ele foi lá, correu no meio da plateia, invadiu o campo para ser filmado. Foi uma imagem que vazou. Certamente ele não estava ali querendo fazer circo para a plateia. E não foi algo desrespeitoso, não foi algo contra o Santos. Foi algo a favor do Corinthians. Ele teria comemorado o gol se o adversário fosse o Novo Horizonte. O São Paulo, o Palmeiras, o São Bento, quer dizer, foi a comemoração do time que ele estava torcendo, com colegas do lado dele que ele trabalhou 200 anos, como o Alessandro, que estava lá, com o Edu Gaspar, que foi criado no Corinthians, é de Guarulhos. Enfim, eu não vi, sinceramente, desrespeito nenhum. Tem coisas que desrespeito. Deixa eu uma polêmica agora. Hoje na segunda-feira, que nós estamos gravando, do Wellington, jogador do São Paulo, que ensinou o corintiano ladrão. Aí você diz se é provocação ou não é provocação. O cara dizer que é São Paulino não provoca o corintiano. O cara comemorar um gol do Corinthians, eu não vejo a menor provocação ao Santos. Provocação ao Santos é se ele convocar o Giovanni Augusto de vez do Lucas Lima. Aí é uma provocação ao Santos. Comemorar um gol realmente é zero, na minha opinião. Como aconteceu lá na Vila Belmiro? Tem alguém batendo o Cueva botou a mão no peito. Eu não quero mais trabalhar hoje. Chega por hoje. Eu tô só ouvindo. O Eva botou a mão no ouvido, isso é provocação. As provocações estão banalizadas, eu acho, né? Ele só comemorou um gol e eu acho que, sinceramente... Eu não falei que ele fez nenhuma provocação ao Santos. Eu falei que o técnico da seleção brasileira tem que ser neutro, só isso. Eu não acho. Acho que tem que convocar os melhores. E a pessoa não de ter time de coração, assim como eu não sou hipócrita e torço pro meu time, e na hora de escrever, se tiver um pênalti no jogo que ele for contra, eu vou escrever que foi contra. Agora, nem por isso eu deixo de torcer pro meu time. Essa é a minha posição, né? Diego Penha, sugestão para o programa Vitor Guedes moralizar uma resenha pós-jogo na arena, com direito a cerveja e pernil. Pô, essa é boa, hein, Vitão? Bom, eu parei de beber, mas continuo mamando, mas o pernil eu aceito. Né? Um abraço pro Roger Lima, que falou que se o podcast não sair, o bicho vai pegar. O Jaque Jadson, Pedrinho jogaria no lugar de quem no meio de campo? Na Copinha jogou pela esquerda, lugar do Jadson. O Pedrinho entraria no time no lugar de quem para vocês? Vou começar pelo Maércio. Nesse instante, no lugar de ninguém. Tem que maturar mais. Acho que nesse momento não dá para ele entrar no lugar de ninguém. O Corinthians está muito arrumadinho. Acho que o Corinthians muito arrumadinho. Com o Giovanni Augusto aí voltando a ser opção. Por enquanto, ele tem que esperar. Eu concordo, eu acho que o Pedrinho pode entrar até numa formação alternativa, por exemplo, contra a Ponte Preta, provavelmente o Corinthians vai poupar alguns jogadores, porque é entre as partidas contra o Luverdense pela Copa do Brasil, né? Vai acontecer no sábado, né? O jogo do Corinthians, ou no domingo, sei lá, né? Nesse final de semana, enfim. Domingo. O Corinthians joga quinta, domingo e depois Campinas. Quinta. Então, contra a Ponte, provavelmente vai poupar. O Pedrinho pode jogar alguma dessas partidas. Agora, no time titular, concordo com o Maércio, acho que ainda não é a hora dele. Vocês concordam ou discordam? Vitão, Vessone? Eu acho que o Pedrinho tem lugar no elenco, no banco, mas hoje não seria titular. Eu acho que Jadson, o Gabriel, no 4-1-4-1, Gabriel, Jadson, Maicon e Rodriguinho, eu não mexeria. Esse quarto homem do lado esquerdo que eu não sei quem será o titular. Tem hora que eu acho que pode ser o Marlon, o Romero
Eu não O sou Romero fã tá do te Romero, surpreendendo, mas né, jogou Vitão? bem, tem jogado bem. Pode ser o Casim. Não, sim, jogou bem de novo. Mostrou raça, enfim. Mas eu acho que todo mundo em forma, Gabriel, Jadson, Rodriguinho e Maicon seriam meus titulares. Essa última posição do lado esquerdo, talvez todo mundo em forma, eu começaria com Marlone. Mas, enfim, não sei, pode ser ali tem um lugar ali para briga. O Vessone As estava outras junto posições. comigo. O Vessone estava junto comigo lá na arena. A gente estava conversando com o pessoal da comissão técnica do Corinthians. Não sei se o Vessone lembra dessa parte, que eu até perguntei Sim, se o Marlone poderia entrar no lugar do Romero. E a explicação me convenceu que, como o Jadson não é um cara que sobe e também não é um cara que marca demais, né? É um jogador mais técnico e ele está por um dos lados. Pelo outro lado, o time precisa de alguém que suba, que ataque, que agrida o adversário e que ao mesmo tempo volte para marcar, para segurar o lateral do outro time. Senão o outro time fica muito fácil para o outro time subir com os dois laterais. Mais ou menos como o Jorge Henrique fazia com o Mano e como o Malcom fazia com o Tite. O Romero está fazendo justamente essa basicamente função tática. o cara estava explicando até que no 4-1-4-1, esse cara desse lado, se um dos lados o cara não for veloz, como não é o Jadson, o do outro lado obrigatoriamente tem que ser mais veloz. E é por isso que ele está colocando o Romero, é por isso que ele está colocando o Léo Jabá, porque esse cara ele precisa ser um cara para ser lançado, para ser a bola longa. Tanto que o Romero, por exemplo, aquela chance que o Michael ele recebe lá no canto esquerdo e aí, ao invés dele partir no 1 contra 1, ele recua e toca para trás, o Michael chuta por cima. Essa bola que é a bola que eles explicam que no 4-1-4-1 o cara aberto de velocidade recebe o lançamento lá na ponta, etc. Tal, e precisa desse cara veloz. Você não pode jogar com dois caras, tipo dois Jadson ou dois Marlone pelos lados, por exemplo, porque você deixa o time muito lento e o time não fica com muita saída, fica com muito toque de bola e não sai do lugar. Então E o não Marlone não poderia ser esse cara, né, Vessone? Segundo essa explicação é, do pessoal da comissão é, técnica. Te até convenceu, pode, Vitão? ele até pode Não, tem ser, mas lógica, mas é que eu acho o Marlone mais atacante do que eu acho, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto. Eu não vejo problema do não ser esse cara, não. Eu entendi a explicação, mas eu acho que o Marlon ele chuta bem de fora da área, ele é mais atacante do que meia. O Jadson é mais meia, né? Enfim, o Marquinhos Gabriel, que também acho que não joga nada, é mais meia. Mas o Marlon eu acho que é menos atacante do que o Romero, mas é um atacante, um segundo atacante de lado. Ele chuta bem de fora da área, eu acho que poderia ser assim, mesmo nessa explicação, eu acho que cabe o Marlon ali, mas também não é um jogador ali para você mudar o esquema tático, assim. Eu e acho que só, falta essa definição. não, O Léo só, Jabá, se melhorar a finalização, eu acho que é a melhor opção. Fala, só Vessone. um detalhe, não, só um detalhe em relação ao Pedrinho, que você tinha dito, na verdade não pode, né, Belo? Ele não está inscrito. Então ele não é opção de nada, né? Ele não Ah, pode. no Campeonato Paulista é verdade. Ele pode ser usado na É, Copa do Brasil. No Campeonato Paulista ele só poderia entrar isso, numa segunda fase no lugar de alguém. isso. Tem razão, tem razão. Eu vou continuar lendo as pautas dos ouvintes aqui, que foi muito legal essa participação do ouvinte nessa edição do Podcast Irmão. A gente vai fazer mais isso, porque são pautas sempre interessantes e a gente, às vezes, se anima com o assunto e acaba não falando de Deixa eu todos os só assuntos. comentar uma das pautas aí que o convite disse, coisa rápida, só para não deixar passar em branco, Uhum. que às vezes a gente critica a diretoria, mas essa da promoção dos valores da Luverdense ficou uma promoção muito legal, os preços dos ingressos, é uma promoção muito interessante. O clube faz meio que um desafio para a torcida, se der o maior público do ano na temporada, né, ele está mantido se o Corinthians passar de fase, por exemplo, mesmo que for contra um grande clube, não interessa, vai ser o mesmo preço. Então, por exemplo, a Norte R$ 20, a Sul 27, a Leste R$ 40. Então, dessa vez eu achei que foram preços muito bons. Tudo bem que é só para fiel torcedor, então o preço cheio segue aquele preço alto que a gente estava criticando, etc. Mas realmente no preço cheio, esse jogo que é uma quinta-feira, 7h30, no horário meio ruim, complicado, mas eu acho que o preço eles acertaram a mão, a promoção também é interessante, enfim, é só parabenizar nesse sentido, porque muita gente elogiou e eu acho que foi merecido mesmo. E acho que tem tudo para bater o recorde que foi foi do jogo contra o Santos.
de 36 mil e pouquinho, Vessone, porque todo jogo do Corinthians pode lotar o estádio inteiro, aquela Oeste lá fica vazia. Pode ter o maior público da história, a Oeste tá vazia. E nesse jogo especificamente que você tá falando contra o Luverdense, o preço da Oeste inferior, se eu não me engano, pro fiel torcedor é de R$ 89, que daí já é um preço mais acessível. Claro que não é o preço mais barato do mundo, mas pro cara que paga 180 hoje, R$ 89 é um belo avanço, né? Então eu acho que nesse jogo é capaz de lotar até aquele espaço que geralmente fica vazio, né? Eu acho que não, Belo, porque não sei se vai lotar, porque o jogo é a volta, né? Olha o Depende do Vitão, jogo, fica né? quieto. E a volta ia 7h30. Ia 7h30, né? É muito complicado o jogo 7h30. Aliás, só um adendo aqui, hoje a federação confirmou o horário dos 2 próximos jogos. Eu espero que o clube amanhã, a partir de amanhã, brigue e mude isso. Estaremos diante de uma das maiores aberrações que eu já vi em termos de 5 horas? calendário. Corinthians e Red Bull, uma quinta-feira, 5 horas da tarde. Eu confesso que. E não é feriado. E não é feriado, eu não tô acreditando até agora nisso. Precisa ter uma. Olha, a federação vai ter que se explicar muito bem nessa. Não vai porque... explicar nada, Vessone, isso aí é televisão que marcou. Tem um jogo da seleção à noite, né? Nessa quinta-feira. É televisão, tá marcado na televisão. Acho que é às 8. Essa explicação. Mas enfim, vai ser fácil ir pra Arena Corinthians quinta-feira, 5 da tarde, Márcio? Pra Fiel vai. A Fiel, do jeito que tá empolgada com o Pablo. Eu tava falando muito do xerife. Não teve isso aí na pauta ainda, né, Belo? O Pablo, né? Não, mas pauta livre pra você, Márcio. Não, Pablo. É bem lembrado. O Pablo em campo. Bem lembrado. Não é, Vessone? Com o Pablo em campo na quinta-feira, 5 horas da tarde. Eu já vi um jogo do Corinthians no Pacaembu, não me lembro o adversário. Aí o Vitão talvez tenha a melhor memória, o Vessone, você, Belo. O Ronaldo, fenômeno, jogava no Corinthians e ele não foi para essa partida. A gente até brincou. Imagina que o Ronaldo vai acordar meio-dia, etc., para se concentrar, etc. e tal. Mas teve um jogo no Pacaembu, foi um jogo horrível, inclusive. Se eu não me engano, foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um jogo do Campeonato Paulista, 4 horas da tarde. Eu acho que dá público. Pode ser que dê público. E o Pablo, só para brincar, né? Eu puxei o Pablo aí para dar gancho, né, nessa explanação, porque eu acho que o Corinthians acertou em cheio na contratação desse cara. Longe puxa, vamos esquecer o Gil, até porque o Gil tem uma história no Corinthians e tal, mas esse Pablo vai marcar o nome dele na história do Timão, Belo. Acertou em cheio na escolha, só não acertou talvez no tipo, né? Porque tá emprestado. Talvez a melhor contratação vai embora no final do ano. Compra, pô. Compra. Depende, Belo. Belo, não tem problema. Emprestar não tem problema, Belo. Você não tem dinheiro, você empresta. O que eu espero que o Corinthians tenha feito, basta você ter colocado a cláusula. Isso. Se eu precisar comprar, o valor é tanto. Acabou. Sim, aí, ok. Sim. Com valor fixado. Agora, fala do Pablo, gente. O Pablo foi bem, de novo, mas nesse jogo especificamente, o Balbuena, que é um jogador que eu critico, que é muito lento, foi muito, muito bem. Verdade que o ataque do Santos ainda existiu, né? E eu tava discutindo com um dos jornalistas mais desequilibrados que eu conheço, que é Marcos Caju Guedes, e ele falou que, na opinião dele, de alguns de vocês que eu também conversei, gravaram até o programa, por exemplo, que o Arana foi o melhor em campo, eu gostei do Arana, mas para mim o Maicon foi o melhor em campo. Mas Maicon, com a parte o Arana, o sistema defensivo do Corinthians inteiro funcionou. O Cássio só que não foi acionado, e mesmo assim deu uma saída meio em falso, mas a dupla de zaga foi perfeita, o Arana jogou muito, o cruzamento que ele deu foi um espetáculo no gol, né? Gabriel, só que eu acho que mesmo quando joga bem, ele faz falta desnecessária, toma cartão desnecessário. Precisa ter umas aulas com o Ralf de como jogar sem fazer falta idiota, porque se ele melhorar nisso vai ajudar muito o Corinthians. Mas a defesa com o Balbuena e o Pablo jogou muito bem, o Arana foi bem. O Fagner não foi mal também, eu achei que ele foi o mais fraco da linha dos 4, mas não foi mal. E o Pablo realmente acrescentou, mas até o futebol do Balbuena cresceu. O Balbuena, na minha opinião, nesse jogo foi até superior ao Pablo. Pode falar. Márcio Ramos, Maicon, Fagner ou Pablo? Quem canta melhor? Pro meu gosto, o Fagner. Fagner. Pra mim, Maicon, pro meu gosto, sim. Sem dúvida. Pablo é cantor de uma música. A mala já tá lá fora, negócio de sofrência. Fagner, inúmeros. Estamos falando de cantar, né? De cantor, né, Belo? De cantor. Mas o Michael canta mais, pô. Que Michael? Michael é demais, pô. Quem é esse Michael? Michael Jackson.
Ah, da série dos que já morreram, né? O Marco Belo é um tremendo de um front. Morreu? Michael Quem? Jackson morreu, que eu saiba, morreu. Mas ele morreu branco, né? Morreu branco, né? Se não morresse branco, ia ficar branco. Vira pó, pó é branco. Ô, Rodrigo Vessone, você ia falar alguma coisa séria quando eu te interrompi? É melhor. Não, eu ia falar só do. Foi legal rever no sábado aquela duplinha Fagner e Jadson ali. Eles tentaram algumas jogadas, um achou o outro. Fez a gente relembrar um pouco 2015 ali pelo lado direito. Eu acho que pode dar samba de novo ali, de uma maneira ou de outra, aquele entrosamento dos dois ali. Quer se divertir e ganhar dinheiro com corridas de cavalos? Pode apostar! Acesse o site suaposta.com.br e aposte em corridas de cavalos no mundo inteiro e transmitidas ao vivo. Todas as apostas captadas, processadas e pagas pelo Jockey Clube do Rio Grande do Sul, autorizadas pelo governo federal. Você é nosso convidado para viver essas emoções. É só acessar suaposta.com.br e se divertir. Um abraço para a galera do Sua Aposta, sempre, para usar o mesmo termo, apostando aqui no Podcast Mão, pessoal que tá parceiraço da gente, pessoal do suaposta.com.br. O Lone Player aqui no Twitter: é preciso respeitar, Jô é maior para o futebol que Prato, Borja, Guerreiro, etc. Daí ele coloca aqui: certo, Podcast Mão? Eu pergunto pro Vitor Guedes: o Jô é maior que o Prato, Borja e o Guerreiro juntos? Vitor Guedes, você que é fã incondicional do futebol do Jô? Não sou fã do futebol do Jô, mas ele jogou bem. Teve duas chances, né? No primeiro tempo ele furou ali depois de um cabeceio e fez o gol de com o zagueiro errado. Falaram tanto, é um jogador fraco como um zaço e falhou feio no gol do Jô, mas poderia falhar e não acontecer nada. O Jô aproveitou bem a estatura, mas com todo o mérito que o Jô teve no lance, eu acho que esse gol, o mérito grande foi do Arana. Foi um cruzamento, realmente um passe espetacular. Agora o Jô jogou... Oi. Não, eu ia falar, você, ouvinte do podcast, percebe quando o cara pega no pé de um jogador de forma desleal. Nossa, até, né? Demais, o cara faz gol contra o Palmeiras, faz gol contra o Santos, mas o Vitor Guedes está dando mérito pro cara que fez o cruzamento, não pro outro que fez o gol. Brincadeira. Vitor Guedes colocou o Jô na seleção da rodada no Jornal Agora São Paulo e deu o troféu para ele, o cara do jogo. Mas eu espero que ele continue jogando bem todos os jogos. Eu só não sou fã do futebol dele, mas reconheço que ele está jogando bem. Contra o Palmeiras não, né? Ele entrou, decidiu o jogo de 1 minuto. Agora esse jogo ele jogou o jogo inteiro e foi um jogo que ele mostrou opção. Enfim, ele é mais jogador que o Casim. Ele tem mais opção. habilidade Casim, que o carismático, se mexe. Tem mais habilidade, tem cabeceio. Só que não pode bater pênalti. Ele bate mal demais, bateu até o que ele fez contra o Brusque, ele bateu errado. Se não fosse o Morrinho atirando, nós estaríamos aqui cornetando o Carilho essa hora. Nossa, vê mérito em Mas alguma coisa aí, ele foi Vitão. bem. Tem mérito, deu uma puta cabeçada e não era um lance simples de fazer, não. Era um lance que podia passar batida, ele não estava no lugar certo, ele sabe se posicionar e cabeceou muito bem. E eu acho que tá fazendo o papel dele, né? Tem até mais do que eu esperava dele, por enquanto, que mantém assim. E assim, centroavante, para mim, tem que fazer o que o Jô fez. O Guerreiro fez poucos gols antes de sair fazer o que ele fez, e fez gol que tinha que valer. Eu gosto do centroavante que faz o gol do 1-0, que faz o gol do clássico. E até agora ele fez o gol contra o Palmeiras, fez o gol de 1-0, que tem centroavante que é artilheiro. Eu não vou falar nem o nome, né? Mas é da sua cidade lá de Campinas, que nunca saiu num pôster, né? Chamam de fabuloso, de não sei o quê. O cara tem 300 gols na carreira e não deu uma volta olímpica, e não decidiu um clássico. Então, se o Jô fizer 4 gols no campeonato, no começou a carreira na Ponte, no Santos, tá bom. A Ponte é um bom time, Belo. Mas nunca ganhou um título. Mas nunca ganhou um título. É história, isso é registro. Não é podcast de mão, não é do Corinthians o assunto? Eu acho que o Jô, centroavante que decide o jogo, faz o gol do 1-0, tem meu respeito. A gente tá chegando a quase 1 hora de programa, antes que a gente passe dos Chupa, 60 Vitão. minutos aqui. Deixa eu só mandar um abraço para Jennifer Salles, que também manda sugestão aqui para falar da base, as renovações, a gente já falou. O Basílio Sofredor pergunta aqui quem é o jogador mais dispensável do elenco. Para mim não tem dúvida, é o Christian. Para mim não tem dúvida nenhuma. O jogador mais dispensável do elenco é o Christian. Guilherme.
Guilherme mais que o Christian para vocês? Guilherme. E vou aproveitar a pergunta do Alan Agostini para a gente encerrar o programa, porque a pergunta dele tem a ver com o jogo de quinta-feira contra Luverdense, time titular ou reserva? E o Alan Agostini fala que ele optaria pelo time reserva. Eu acho que vai ser o time titular e para mim repete o time da partida contra o Santos. E vocês? Vai ser o titular. Sem dúvida. Não, será o titular com o mesmo time, também deve ser também o mesmo time, e aí sim vai poupar alguns caras contra a Ponte, até pela viagem, chega aqui na sexta-noite, aí na sábado de manhã se recupera na piscina para jogar domingo, então jogadores como o Pablo, por exemplo, que não saiu um minuto ainda, ele jogou todos os jogos e todos os minutos, então tá muito perto aí de pode ter um problema de lesão e etc. O Pablo, o Gabriel está suspenso também, mas já ficaria de fora porque ele também jogou todas. Alguns outros jogadores, Rodriguinho, enfim, jogadores que têm mais dificuldade para recuperação não vão jogar em Campinas, o que o Corinthians faz muito bem. E aí volta todo mundo na quinta de novo para pegar o Luverdense aqui em São Paulo. Acho que faz programação certa. Antes da gente pedir os palpites para encerrar o programa, só pedir para o pessoal entrar lá no apoia.se, apoia-se, que daí você digita lá Podcast Mão, curte a página lá do Podcast Mão e tem os planos para você apoiar o programa e fazer o programa continuar alegrando as suas tardes, suas manhãs, suas noites e te informando de forma bem descontraída, mas te informando sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem uma maneira de apoiar o programa, que é você entrar lá no apoia.se e entrar na página do Podcast Mão. Rodrigo Vessone, já que você palpitou sobre o time, placar do jogo, Luverdense e Corinthians, jogo que vai acontecer na Arena Pantanal em Cuiabá, Vessone. 1-0, né? Obviamente. Eu vou na tua, 1-0 é o placar do Corinthians nesse início de temporada, que faz muito bem, aliás, o Fábio Carille. Técnico bom é assim, chega, arruma a casinha, arruma a defesa, depois se preocupa em colocar o time mais pra frente, mas tem que começar ganhando de 1-0. E o Tite era assim, pra quem não se lembra, na primeira passagem, quando ele não tinha controle total sobre o elenco, o time ganhava tudo de 1-0 também. E foi assim que ele foi campeão de tudo. Mano Menezes também, verdade, é outro treinador que sabe fazer o trabalho. Vitor Guedes, seu palpite? 1-0 fora o show. Amandinha, quer dizer, Márcio Ramos? 1-0. 1-0, não 1-0. 1-0 garante um baita de um jogo na volta da arena, com recorde de público. Tá bom demais, 1-0. Ixi, a gente vibra pra caramba. Tem dica de algum restaurante em Cuiabá, Márcio Ramos? Não. Tô fora de São Paulo, tô no interior. Não tenho saído daqui. Aqui é uma zona rural e não tem muita coisa por perto, no máximo uma luz vermelha, mas aí não dá para fazer propaganda. Um abraço, Márcio. Outro para todo mundo aí. Valeu. Rodrigo Vessone, um abraço, até a próxima. Até, abraço. Valeu, Vitor Guedes. Um abraço. Como o Teleco não está, eu falo, vai Corinthians. Vai Corinthians. Podcast.